tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um livro espetacular, puro suco da literatura brasileira, a nata da nata. Estamos falando de Memorial de Maria Moura, um livro espetacular de Raquel de Queiroz. E esse livro me encantou, me fascinou, me conquistou do começo ao fim. É uma sucessão de acertos, temos uma narrativa empolgante, porque muitas vezes nós temos uma história, mas a forma que a gente conta essa história não é tão legal, né? Às vezes a história se arrasta, às vezes, enfim, você pode ter uma história, mas a forma como você conta essa história faz toda a diferença. Então aqui nós temos essa questão da narrativa. E aqui, gente, é fantástico, ela soube contar a história, ela soube desenvolver, é espetacular. Temos personagens fascinantes, carismáticos, complexos, então mais um ponto, assim, é muito bom. E a história em si, o enredo em si, é muito legal também se acompanhar, né, as aventuras ali da Maria Moura, enfim, todo o desdobramento e, enfim, todos os twists e tantas coisas que vão acontecer aqui. É fascinante e eletrizante, realmente, do começo ao fim. Então vamos falar, né, um por um, né, desses acertos, de todos esses acertos que esse livro traz. Vamos falar primeiro da narrativa, né, que, como eu disse, ela é muito acertada, né, ela consegue contar a história muito bem, de uma forma muito fluida, envolvente. Por quê? Porque a narrativa é em primeira pessoa, tá? Então, mas só que é o seguinte, são vários personagens contando pedaços da história. Então é a Maria Moura contando a história dela, de repente ela para, num momento assim de clímax, você tá lá, você tá acompanhando, e aí o que vai acontecer? Nossa, e agora? De repente ela muda o foco narrativo e já não é mais a Maria Moura que está falando, é agora o padre José Maria, não é? O Beato Romano, contando ali a história dele, tal, ele se apaixona pela mulher, o marido da mulher tá fora da cidade, eles têm um caso, a mulher engravida, o marido volta, meu Deus, e aí? De repente muda o foco narrativo, e não é mais o padre José Maria falando, agora é a prima da Maria Moura, não é? E assim, e é muito legal, a Maria Alva era uma personagem assim, linda, fantástica, né? Ela tem um arco de crescimento, de desenvolvimento na trama, espetacular. Então assim, isso é maravilhoso. Primeiro porque eu já gosto de livros em primeira pessoa, né, quando o próprio personagem ele conta a sua história, porque, né, isso te traz um pouco mais perto dele. E também permite com que o autor imprima mais sentimentos, aquilo que está no profundo da cabecinha ali do personagem, sabe? E isso é maravilhoso. Então você está vendo uma narrativa aqui, é o padre José Maria, de repente muda para Maria Moura, depois muda para Maria Alva, e aquela coisa toda. E de repente todos esses arcos vão crescendo, vão se formando e vão se juntando de uma forma que eles vão se encontrar, de uma forma que eles vão ter a ver com Maria Moura, o que o padre estava fazendo lá no bando da Maria Moura, e Maria Alva, o que aconteceu com ela, por que ela fugiu, por que também ela ali se aliou, né, a Maria Moura. Então é bem isso, né, em um dado momento esses arcos vão se cruzar e se fechar, e é uma coisa fantástica. A autora, ela sabe costurar isso, desenvolve aqui, desenvolve ali, vai traçando, vai trabalhando e juntando as histórias, e é muito linda, muito fofa, é muito gostoso de se ler. E outro detalhe que é maravilhoso também, quando a gente vê cada qual personagem falando, eles têm uma forma de se expressar, regionalismos muitas vezes, eles têm formas diferentes de se expressar, de pensar, eles têm temperamentos diferentes, então você sabe quando é a Maria Moura falando, e é perceptível na narrativa, na leitura, ela contando a história dela, essa é a Maria Moura. Muda o foco narrativo para Maria Alva, ela é mais sonhadora, ela é mais delicadinha, né? Então temos a Maria Alva, você sabe quando é a Maria Alva falando, e quando é o padre José Maria, você também sabe quando é ele falando, quando é ele contando a história. Ele tem um linguajar um pouco mais rebuscado, né? Afinal de contas ele é um padre, ele sabe latim e essa coisa toda, então ele tem uma forma muito direta de contar a sua história, mas também muito bonita, muito singela, muito sensível, muito cheia de emoção, muito verdadeira. E o que é mais interessante
interessante nesse livro também é que nem tudo é preto no branco. Por exemplo, o padre José Maria, que é um personagem super carismático e é um personagem muito justo, muito bom, ele continua sendo bom, mas ele tem um passado, sabe? Ele tem lá aquelas coisinhas que ele esconde, ele tem aquela aura de mistério, ele tem aquela culpa, ele remoe aquela culpa sozinho e essa coisa toda. Enfim, né? São personagens ambíguos. A própria Marialva, ela em um primeiro momento a gente pensa que ela é aquela mocinha, não vou dizer burra, mas aquela mocinha que se sujeita, que aceita tudo como é, porque é assim que tem que ser. Os irmãos não querem que ela case, porque se ela casar, eles seriam obrigados a dividir a herança com o homem, uma coisa assim, entendeu? Então, ela não poderia casar de forma alguma. Então, olha que mentalidade. E a moça cresceu assim, né? Obedecendo o homem, obedecendo a firma, que é a cunhada dela, que é uma cascavel, enfim, só obedecendo ordens, sendo tratada de qualquer forma. E ela sendo uma mocinha muito legal, muito delicada, uma hora ela disse não, ela cansou de ser submissa, e quando ela se revoltou, né, não quero mais isso pra mim, eu vou ganhar o mundo, eu vou viver a vida, eu vou casar se eu quiser, eu vou viajar o mundo se eu quiser, e isso dá todo o tom para esse personagem, um arco de crescimento, de desenvolvimento. Ela amadurece, ela muda, ela deixa de ser essa bobinha, só que não, ela não é nada bobinha, ela corre atrás daquilo que ela quer, ela cresce, ela tem filhos, ela desenvolve, ou seja, né, é um arco de crescimento aí, né? Ela simplesmente chuta o balde e vai viver a vida dela. Ela tem esse momento aí de virada, de guinada. Inclusive, na sua personalidade, no seu jeito de ser, ela deixa de ser tão sonhadora, porque ela sonhava com o príncipe encantado e aquela coisa toda. E esse príncipe encantado vem na figura do Valentim, mas aí ela se depara com uma realidade, o sonho versus realidade. Príncipe encantado que vai levá-la para o castelo, que vai tirá-la do sofrimento, das garras da madrasta, né, no caso da cunhada má, enfim, daquela prisão que ela vivia em todos os sentidos, levá-la para um castelo com uma vida melhor. Sim, ela vai ter amor, ela vai ter muito carinho, ela vai ter uma vida, né, melhor, entre aspas, só que é uma vida real, ela vai se deparar com a realidade, eles vão ter que lutar, eles vão ter que batalhar pela vida juntos, não vai ser tão fácil assim, né, a vida de casada é muito boa, mas, né, nós vamos ver que ela vai ter muita luta, muito trabalho, né, o Valentim é um homem sério, ele é um homem trabalhador, ele é um artista de circo que sai aí pela cidade, pelas ruas ali, Valentim e a sua família, né, e a sua trupe, eles saem ali, enfim, então não era exatamente o que ela queria, era uma moça que ela gostaria de viver na sua casa, sabe, uma casa para chamar de sua, não viver daquela forma de lá para cá, mas ao mesmo tempo ela vai adquirindo experiências, ela vai conhecendo pessoas e tudo mais, ela vai vendo a realidade da vida, o trabalho, que nem tudo são flores, a vida é difícil, é muito trabalho, né? E enfim, ela vai deixando um pouco essa mentalidade mais adolescente, mais, sabe, ai, tudo é flores, vamos viver só de amor. Entende o que eu quero dizer? Então ela cresce, e isso é maravilhoso. Isso chega num ponto, né, nesse ponto aí de guinada, de, né, mudança, quando ela vira a chave e diz, eu vou correr atrás da minha vida. E a Maria Moura, gente, o que nós temos para falar da Maria Moura? Ela também é super ambígua, né? Ela é claro, é aquela mulher poderosa, é aquela mulher que mete medo, e é isso mesmo que ela quer, mas aquilo é uma casca, é um personagem, é algo que ela diz que ela tem que ser assim para adquirir respeito dos cabras dela e conseguir o respeito também né, da cidade, dessa coisa toda. Então, né, ela se torna, né, essa mulher introspectiva, pode-se dizer até amarga, fechada, carrancuda, séria e implacável, não é verdade? Ela se torna assim uma fora da lei até, né, uma cangaceira. O que eles fazem? Eles roubam pessoas ali que estão passando pelas estradas, saqueiam carregamentos, cargas, enfim, armas, pólvora, eles roubam tudo. E é isso, né? Então, tem essa ambiguidade, né? Ela é uma... Na verdade, ela está correndo atrás daquilo que ela acredita que
é dela, mas nesse meio tempo ela se torna uma mulher implacável, sabe? Fazendo o que for, roubando, passando por cima de quem for, né? Pra conseguir aquilo que ela quer. Ela se torna essa mulher implacável. Então ela é muito ambígua também, né? Nem tudo é preto no branco. Ela é muito boa, muito justa, né? Mas também tem esse lado aí, não mexa comigo, eu sou implacável, né? Enfim, pior do que muito homem aí, né? Mais severa, mais cruel do que muito homem por aí. Vamos direto à história então. E tudo começa quando Maria Moura morava com a sua mãe, ainda na pré-adolescência ali, o pai dela morre. O que acontece? A mãe coloca um outro homem dentro de casa, tá? Ela tem um padrasto. Ela não chega a se casar com esse cara, eu creio que não, mas o que ele queria, depois desse casamento, ele ficou infernizando a mãe da Moura para que ela assinasse um determinado documento, uma procuração, para que ele então fosse responsável por todas as terras, por toda a herança do marido dela e tudo mais. Perfeito. Moura, mesmo assim, né, né, ela era inocente, ela era jovenzinha, ela era pré-adolescente, mas ela se questionava, mãe, por que colocar um homem dentro de casa, né? Tipo assim, que mulher é essa que precisa de homem? Fato é que um belo dia essa mulher vai morrer. A mãe da Maria Moura morre. Por quê? Porque ela não quis em momento nenhum assinar esse documento, essa procuração. E quando o cara viu, né, esse liberato que era o padrasto dela, quando ele viu que ela não ia assinar de jeito nenhum, ele matou essa mulher. E ficou lá na casa com a Maria Moura. Vai acontecer que ele vai fazer a mesma coisa, a mesma pressão psicológica com a Maria Moura. Você me assine esse documento aí que sua mãe não quis assinar, essa coisa toda. Ela é muito inocente também, ela, né, muito adolescente, essa coisa toda, submissa, aceitava tudo do jeito que tinha que ser. Fato é, esse cara abusava dela de todas as formas, abusava mesmo, começou a abusar e ela deixava, né, não entendia nada, afinal de contas ela era muito novinha ainda, mas não era besta. Porque quando ele disse, assine esse documento, ela disse, eu não. Se minha mãe não assinou, por que que eu vou assinar? Então ela não assinou essa procuração, de modo que o cara continuou lá, né, abusando dela e continuou fazendo pressão para ela assinar. Então o que que ela faz? Ela pensa, esse homem vai me matar também, eu preciso matá-lo primeiro, além de que eu não aguento mais esses abusos. Então ela vai se confessar com o padre José Maria e vai dizer, eu vou matar o meu padrasto. E é o que ela faz, ela mata esse homem. Mas ela mata não, o que que ela faz? Ela seduz um carinha, né, que aparentemente está de olho nela. Ela, né, começa a chorar, eu tô tão sozinha, minha mãe morreu e agora eu tô tão desamparada, eu não tenho ninguém, e esse cara tá abusando de mim, você me faz um favor, você não teria capacidade de matar ele não pra mim? Né? Então ela seduz, né, ela não é besta não, né? Mesmo jovenzinha, mesmo adolescente, né, ela usa desses artifícios aí pra manipular. Aliás, quando ela descobre que ela tem esse poder de manipular as pessoas para que as pessoas façam aquilo que ela quer, seja na força, seja no respeito, seja através da sedução, gente, essa mulher ganha o mundo. Ninguém me segura, porque ela descobre que ela tem esse poder de manipular as pessoas para fazer aquilo que ela quer. Então ela faz com que esse carinha, ela seduz ele e tudo mais, dá uma de desamparada, triste, coitadinha, e esse cara vai matar o padrasto dela, né, pra ela. E depois esse carinha vai dizer, poxa, bom, agora o caminho tá livre, né, e aí, vamos casar, essa coisa toda? Não, ela não queria isso. Sabe o que ela fez? Manipula uma outra pessoa, dizer, ai, aquele carinha lá estava querendo abusar de mim, né, tá bom, vamos, né, aí então vamos lavar a honra da Maria Moura, esse homem também é morto. Vai chegar aos ouvidos de 3 primos de Moura que todo mundo morreu, a mãe dela morreu, o padrasto dela morreu, só tá ela naquela casa, naquelas terras. Esses irmãos esses primos da Moura, vão se achar no direito de irem, invadirem a casa dela, se apossarem daquela herança, porque eles acham que eles têm direito também, ou talvez até mais direito do que ela, né? Então é isso que vai acontecer uma briga por aquela casa e Maria Moura vai proteger. A partir daí ela começa
a crescer, a ser, sabe, agora vai ser aquela mulher macho, né? Então ela, não, agora não. Então vamos nos defender. E ela descobre que ela tem uma herança ainda maior, deixada pelo pai dela, que fica numas terras bem distantes, lá não sei aonde das quantas, e eles vão atrás, ela quer ir atrás, fazer o que for possível para tomar aquelas terras. Se tiver gente lá, vamos matar e vamos ficar com aquelas terras, porque são minhas por direito. Então, assim, ela junta esse bando, ela vai juntando pessoas, manipulando essas pessoas, prometendo coisas para essas pessoas, e vamos juntos atrás dessa herança, vamos juntos atrás da posse dessa terra, que é maravilhosa, é muito melhor do que aqui. O que ela faz então? Ela abandona aquelas terras em busca de algo ainda melhor, ainda maior. Ela põe fogo na própria casa, né, antes que venham esses primos aí invadir, e foge. Né, os primos pensam até que ela tinha morrido nesse incêndio. Beleza. Eu vi uma coisa parecida já, eu acho que é uma coisa assim da época que acontecia, né? Eu vi uma coisa muito parecida em Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, na verdade. Onde morava o senhor da casa junto com a mulher e as duas filhas, ele morre. Então um filho de um outro casamento se acha no direito de ir morar na casa, né? Ele vai com a esposa, ele se acha no direito de ir morar na casa do pai ali, ele vai de malicuia, né? Achando que tem direito, e enfim. Né? Eu achei interessante esses costumes aí, mas enfim, é o que acontece. Então ela foge, ela parte em busca, né, desse lugar, dessa terra prometida, desse sonho, e enfim. Só que não vai ser nada fácil. Ela vai passar por muitas coisas, por muitas tribulações, situações inusitadas, divertidas, tristes, alegres. Então, assim, só mesmo você lendo, né, o que vai acontecer a partir daí, o quanto mesmo, a saga dessa mulher, o quanto tudo que ela fez para conquistar cada pedacinho de terra, né, onde ela pisa, e ali ela chega num lugar e ela monta praticamente um castelo, uma casa forte. E ali ela, inclusive, vai recebendo pessoas que querem se aliar a ela, pessoas que, olha, eu não tenho nada para oferecer, eu posso oferecer a minha vida, os meus esforços e tal, né? Enfim, a troco de abrigo, de alimento e tudo mais. Esconde refugiados, né? Gente procurada pela polícia. Então, um desses refugiados vai ser o padre José Maria. Porque a história dele é muito interessante, né? Como eu já havia pincelado no começo, ele simplesmente tem um caso com uma mulher, o marido dessa mulher volta, a mulher está grávida, ele comete um crime, ele mata a mulher, né, grávida, e então o padre, na briga, no calor ali, né, mesmo sem querer talvez, mas, né, naquela briga, no calor daquela emoção, ele mata esse sujeito, né? Então ele foge, ele é procurado pela polícia, ele foge então. E vai buscar abrigo, né, com a Maria Moura, porque ele está sendo gerado de morte, procurado pela família do marido daquela mulher, né? E enfim. Gente, é fantástico, é muito lindo. Os relacionamentos, né, entre esses personagens é muito gostoso de se acompanhar, né? Então eu vou ler agora uns trechos que eu achei mais interessantes, né? Então ela vai ali selecionando esses homens, esses cabras, e aí ela diz: a minha ideia era ir levando os cabras a se acostumarem na luta, porque da luta é que ia sair o nosso pão de cada dia. Tinha muito com quem se brigar nesse mundo afora, porque eu já estava convencida de que nesta vida, quem não briga pelo que quer, se acaba. Eu queria ter força, eu queria ter fama, eu queria me vingar. Eu queria que muita gente soubesse quem era Maria Moura. Sentia que dentro da mulher que eu era hoje, não havia mais lugar para menina sem maldade, que só fazia o que a mãe mandasse, o que o pai permitisse. Olha outro trecho aqui, onde ela dá instruções para os seus cabras, para os seus homens, né? Que queriam ser muito violentos e bater e matar, essa coisa toda, para roubar, né? Aí ela disse: a gente pode fazer de tudo, ou seja, pode roubar, né, tal, mas faça sem abusar. Está bem que se tome farinha dos homens, mas não precisa pisar em cima deles. Perversidade eu não quero. A gente se meteu nessa vida, mas não precisa se encher de inimigo.
não precisa maltratar. Aí o Roque coçou a cabeça. Mas eles carecem de ter medo de nós, dona Moura. Pode ter medo, mas não carece ter raiva. O medo leva ao respeito, mas a raiva só cria desejo de vingança. Olha que interessante. Que história fascinante, que mulher corajosa, enigmática, cheia de camadas, não é? Vale muito a pena realmente você ler Memorial de Maria Moura. Fica aqui a dica e até a próxima.